Olá pessoal, tudo bem? Quintou aqui no canal da LP com mais conteúdo. Hoje é a nossa mensagem para você que está com malha fina no seu imposto de renda, que está impedido de receber a sua restituição. Aqui hoje esse conteúdo é específico, inclusive vamos falar sobre um case. Mas antes disso, eu quero que você dê o seu like, que você compartilhe esse vídeo, faça o seu comentário, está com malha fina, está impedido da sua restituição? Nós temos um caminho. Tá certo? Eu vou pedir para rodar a vinheta e volto na sequência. Até já! A ALP é a solução que você precisa para desburocratizar e otimizar a gestão do seu negócio. Então voltamos aqui, pessoal. Hoje nós vamos falar para você que está com a sua malha, com o seu imposto de renda em malha fina, impedido da sua restituição do seu imposto de renda. Eis que esses valores já são retidos mensalmente na sua declaração. E aí, no ano seguinte, quando você entrega esse imposto de renda, em que você fica aguardando o retorno desse dinheiro, e infelizmente estamos nos deparando com vários casos em que a Receita, de várias formas, ela tem retardado esse pagamento. O caso em tela aqui é de uma professora que tem algo em torno de 15 mil reais a serem restituídos, e ela está há 579 dias, pessoal, pasmem, sem receber a sua restituição, sem saber um prazo, sem ter nenhum retorno, e a justificativa dessa malha fina é um recibo de um dentista do qual ela fez usufruto, obviamente, porque ela tem o direito, ela usou esse recibo para abatimento nas suas despesas ali do seu imposto, e a Receita questionou esse pagamento. Prontamente nós atendemos a esse requisito, abrimos um processo administrativo, contatamos o prestador para saber se o mesmo havia declarado esse recibo, e sim, foi constatado que ele fez o carnê-leão direitinho, como determina a legislação, portanto, não há justificativa para que essa declaração estar em malha fina, a não ser o retardamento deste pagamento. Pois é, estamos falando aí de 573 dias, pessoal, e a nossa mensagem aqui é para você que não sabe o caminho, que já está há muito tempo na fila da restituição e não sabe o que fazer. Nós temos uma lei federal de 2007, a 11457, no seu artigo 24, que diz que o seguinte, que o prazo está pré-estabelecido para os órgãos federais darem um retorno para os contribuintes é de 360 dias a partir do protocolo. Ou seja, isso não pode ficar a bel prazer da Receita Federal em fazer essa restituição, em fazer essa devolutiva, em fazer análise desse processo a partir do momento em que nós protocolamos ou inserimos os documentos a pedido da própria Receita Federal. E aí tem uma questão, muitos, além de não conhecer essa lei, esse artigo da lei, saber dessa alternativa, também acham que sempre precisa de um advogado, que obviamente enseja em custo e muitas vezes tem que pagar percentual sobre a causa, e essa aqui, obviamente, é um caso líquido e certo, porque está tudo ok com a declaração do imposto de renda. Porém, no juizado especial, pessoal, até 20 salários mínimos, poucos sabem disso, qualquer contribuinte, qualquer pessoa física, ela pode ingressar com essa ação, considerando esse limite de 20 salários mínimos, dá algo em torno de 30 mil reais, sem a necessidade de um advogado. E ainda assim, se a causa for de 20 a 40 salários mínimos, é possível através do juizado especial, mas aí você precisa constituir um advogado, e acima de 40 salários mínimos, aí não é mais este ente que você deve entrar. Ou seja, no caso do nosso cliente, o nosso case em tela, a causa é em torno de 15 mil, ele pôde entrar, portanto, no juizado especial. E a contestação da Receita, pessoal, pasmem, eu vou abrir aspas aqui, eu vou ler um trecho dessa contestação, e eles falam o seguinte: alguns contribuintes vêm obtendo provimentos judiciais, no sentido de obterem pronta análise, né, de seus requerimentos. Tal providência judicial, a despeito de se alicerçar na duração razoável do processo, vai de encontro ao princípio da reserva do possível e da isonomia. Bom, o que é a reserva do possível? Em outros casos, o Estado só é obrigado a garantir esses direitos na medida em que seus recursos financeiros e a capacidade técnica permitirem. Olha, que absurdo, né? Na verdade,
eu vou falar um pouquinho adiante, mas quando você deve para o governo, não é assim que eles te tratam, né? Seguindo aqui, então, abrindo nova aspas, na atual conjuntura, o contribuinte melhor assessorado, obtém provimento jurisdicional de concessão de segurança em detrimento daqueles que não se valerem do judiciário, violando-se o princípio da isonomia, tendo seus pedidos analisados antes de outros, mais antigos, tumultuando-se, inclusive, conforme já asseverado, os trabalhos de análise de pedidos de ordem cronológica. Olha, pessoal, é um absurdo aqui o que eles alegam, que é um número reduzido de recursos humanos, materiais, a questão da isonomia, ou seja, de quem não entrou com o processo judicial, o que, obviamente, nós não concordamos, né? Inclusive, abrindo um parênteses aqui, o 2024 foi o ano que mais se arrecadou impostos na história do país. Esse primeiro trimestre não foi diferente, já é o maior da história, comparando os mesmos períodos de anos anteriores. E o governo funciona como uma máquina de arrecadar. Quando nós não prestamos informações, quando nós ficamos devedores do governo, o que se vê é prática de juros e multa. No caso dos federais, 0,33% ao dia, mais taxa Selic, que está nas alturas. Eles fazem as execuções fiscais em nome de PJ, quando o contribuinte é PJ, e agora está transferindo isso para a pessoa física de uma forma impulsiva, para não dizer outra palavra, ou seja, de todas as formas o órgão ele tenta se fazer valer os seus direitos. Agora, o inverso a gente percebe aqui que não é razoável, não é razoável e, portanto, devemos sim ir atrás dos nossos direitos, se fazer valer esse direito. Quando você vai no perguntas e respostas da Receita Federal, eles falam aqui que não é possível informar a data de liberação da sua restituição. Para consultar sua situação, vá na restituição do imposto de renda, ou seja, vai num campo, mas lá você não tem informação em que pese o prazo de retorno. Ou seja, pessoal, foi contestado, certamente logo nós voltaremos para complementar esse vídeo para saber a decisão do juiz, mas em caso parecido, a gente já obteve liminar, inclusive o juiz, né, ponderando o valor de multa e juros, caso a Receita não se formasse uma opinião acerca daqueles pedidos, do andamento daquele processo. Então, a nossa recomendação aqui é sim, vá atrás dos seus direitos. Inclusive, não há custas, nesse caso do juizado especial, se a causa for até 20 salários mínimos, o contribuinte não precisa estabelecer um advogado, ou seja, vale se fazer valer dos seus direitos, claro, respeitando o prazo de 360 dias que diz ali a lei federal no seu artigo 20, tá certo? Pessoal, é o que nós tínhamos para hoje. Logo eu volto para complementar com a decisão do juiz e vai ser muito interessante aí, espero que mais uma vez favorável ao contribuinte, que se torne mais uma jurisprudência para que nós não tenhamos aí os nossos direitos postergados como o governo vem fazendo, tá certo? Dá o seu like aqui, compartilha esse conteúdo, comenta e nos dê opiniões aí de novos temas, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.